Bom dia, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que ótimo. Gente, é o seguinte, hoje para mim é ainda terça-feira, eu estou sem apostila, vou buscar lá amanhã no colégio, mas não dará tempo de pegar a apostila amanhã e gravar aula, porque eu passo o dia amanhã na escola, em capacitação, e quinta-feira eu tenho videoaula, aliás, eu tenho aula online o dia todo até às 17 horas. Então, ficará impossível gravar a aula para a sexta. O que eu farei hoje? Eu abri o Etapa Digital, olhei o que vocês terão de conteúdo gramatical de início. Então, hoje eu vou falar sobre o conteúdo da apostila 3 do Etapa Digital. Quem está sem apostila ainda deve pegá-la pelo Etapa Digital ou anotar as páginas que vocês terão que trabalhar quando a apostila vier à mão de vocês, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir o Etapa Digital, vamos ver se eu consigo abrir aqui, se me é permitido. Vamos ver, eu acredito que não. Eu acredito que não. É uma pena, porque eu queria muito abrir a apostila aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, achei. Pronto. Achei. Eu acredito que vocês estejam vendo a página como eu estou. Depois eu vou ver a gravação e vejo se saiu ou não. Vocês estão vendo esse escuro aqui, ó? Uma abelha picou minha boca faz menos de uma semana. Eu passei uma base para tentar melhorar, mas ainda está um bigode. Vamos, gente. Aqui, nós vamos rever concordância verbal. Há dois assuntos em língua portuguesa, gente, que eu acredito serem fundamentais para que os alunos adquiram conhecimento. É a regência e a concordância. Por quê? Está diretamente ligado ao escrever corretamente e ao falar corretamente. Por quê? Está ligada ao uso do verbo de forma adequada em relação ao sujeito. Então, meus amores, nós vamos ver hoje a concordância verbal e eu gostaria muito que vocês se dedicassem a esse estudo com afinco, porque vai ajudar na redação de vocês, tá bom? Muito bem. O que é uma concordância? Concordar é uma combinação, é combinar, é adequar-se de maneira positiva. Nós estamos falando aqui da concordância do verbo. Com quem? Com o sujeito. A regra básica é esta. O verbo sempre concordará com o sujeito. Sempre. Então, para que vocês saibam como utilizar o verbo, vocês precisam encontrar o sujeito da oração. A regra básica é esta: sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito composto, porque tem dois núcleos, verbo no plural. Exemplo: Maria comprou livros para seu curso. Maria é o sujeito, um núcleo apenas, o sujeito no singular, o verbo vai concordar no singular. Agora, se eu colocar Maria e Paula compraram livros para o seu novo curso, eu tenho sujeito no plural, sujeito composto, dois núcleos, o verbo ficará no plural. Ou os livros comprados por Maria são caríssimos. Os livros comprados. Portanto, eu tenho verbo no plural porque o sujeito está no plural. Ok, gente? A regra é esta, básica. Porém, e aqui que começa o problema, existem regras especiais desta concordância. Existem regras especiais. E são estas regras que precisam ser estudadas e memorizadas. Ok? Então, vamos lá. Continuando por esta folha, aqui ele vai dizer a mesma coisa que eu disse
sem tirar nem pôr, tá? Então, veja, se você tem um sujeito de segunda pessoa, tu, você vai ter que concordar o verbo com esse sujeito pronominal, que é o tu. Você não pode colocar tu disse, é tu disseste, tá? Então, cuidado com a escrita, não se confundir com a fala, com a oralidade. Oralidade é uma, escrita é outra. Tomem muito cuidado com isso. Bom, aí ele vai dizer a mesma coisa com relação ao que eu disse e tal. Vamos mudar a minha janelinha. Aí, continuamos na outra coluna. A regra geral. O núcleo do sujeito é o que eu falei para vocês com relação ao núcleo. Se você tem um sujeito cujo núcleo cujo sujeito tem mais de um núcleo, verbo no plural. Cuidado aqui, ó, frase inadequada à variedade padrão formal. As incríveis jogadas do antigo craque permanecem na memória. Por que o verbo está inadequado? Porque, veja, quem permanece na memória? As incríveis jogadas do antigo craque. Qual é a palavra mais importante ligada ao verbo permanece? Jogadas, as jogadas. Permanecem na memória do saudoso torcedor. É este o grande erro cometido pelo escritor da língua. Quando o sujeito apresenta mais de uma palavra, ele é longo, porém ele tem apenas um núcleo, mas ele tem muitos, ele tem adjuntos adnominais, ele tem ele tem vários complementos, né? Ele tem adjuntos adnominais, ele pode ter complemento nominal, ou seja, ele tem muitos elementos dentro desse sujeito, embora ele tenha apenas um núcleo. A tendência do escritor é concordar com a expressão que para ele é mais próxima, tá? Então, aqui seria antigo craque. Não é o antigo craque que permanece na memória. São as jogadas do antigo craque. As jogadas permanecem na memória. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom, meu anjo? Meus anjos. Tem mais de um anjo nessa sala. Bom, aqui ele está explicando isso, tal, e nós entramos com os exercícios propostos. Vamos lá, gente. Exercícios propostos. As frases abaixo apresentam desvio de concordância verbal. Reescreva-as de modo a torná-las adequadas. Então, agora, vocês vão dar uma pausa na nossa aula e vocês vão tentar escrevê-las corrigindo-as. Depois, liga o vídeo que eu estou dando as respostas, ok? O valor dos impostos aumentou, porque quem aumentou foi o valor. O valor aumentou consideravelmente. Então, o verbo ficará no singular. Cuidado com esta proximidade do plural. Os alunos acham que pela proximidade, por estar no plural, tem que usar o plural. Não, o núcleo do sujeito é valor. O preço dos combustíveis causou a greve dos caminhoneiros. O que causou a greve? O preço causou a greve. De quem é esse preço? Aqui, gente, isso aqui está concordando com o núcleo. Tá? Aliás, está ligado ao núcleo. Não é o núcleo da oração, do sujeito. O núcleo é o preço causou a greve dos caminhoneiros. O preço causou a greve. Singular. A façanha. Veja, aqui eu acho, deve ter havido um problema ou de digitação. Eu acho que aqui deveria ser as façanhas, né? Para ver que o verbo está errado. Então, como é que fica? Suponhamos que seja as façanhas. As façanhas do herói permanecem.
nas almas das crianças quando adultas. As façanhas do herói permanecem. O que permanecem são as façanhas. Agora, digamos que aqui nós coloquemos isso no singular. Aí ficará certo. A façanha do herói permanece nas almas das crianças quando adultas. Suponho eu, gente, que aqui esse A deveria estar no plural, tá? Porque, na verdade, o herói, ele não tem apenas uma façanha, né? Ele tem várias façanhas que tornam o herói, a pessoa, um herói. Vamos pegar um exemplo de uma HQ, o herói, vamos lá, o Homem-Aranha. Há várias façanhas desenvolvidas por esse herói, tá? Então, aqui, olha, as façanhas permanecem, tá? Ou a façanha permanece. Os métodos diferenciados do jovem professor tornaram o aprendizado mais agradável. O que tornou o aprendizado mais agradável não foi o jovem professor, foram os métodos. Então, os métodos tornaram o aprendizado mais agradável. Você vai jogar o verbo no plural. E, para finalizar, os olhos daquela bela mulher irradiam um brilho intenso. Quem irradia brilho são os olhos, portanto, irradiam. Tomem muito cuidado com isso, viu, gente? Prestem muita atenção na escrita de vocês quando isso ocorre. Um sujeito com vários acréscimos dentro do sujeito, além do único núcleo. Prestem muita atenção, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Jogar lá para cima. Aí, nós acompanhamos aqui o cuidado quando você tem um sujeito e um predicado, onde ele apresenta a ordem inversa, tá? O que é a ordem inversa? É o chamado hipérbato. O que é o hipérbato? Você muda a ordem direta, a ordem comum da estrutura de uma frase. O sujeito normalmente começa na ordem direta, começa com o sujeito e segue com o verbo, ou seja, todo o predicado, certo? Aqui nós apresentaremos o inverso. Nós teremos o sujeito posposto ao verbo, ou seja, colocado depois do verbo e não pré-posto, tá bom? Então vamos olhar aqui. O verbo poucas semanas faltam para as férias. O verbo faltam está no plural, pois os sujeitos são poucas semanas, tá? E o sujeito está no plural. Não seria raro encontrar, no entanto, a seguinte variação da frase: falta poucas semanas para as férias. Por que esta frase está inadequada? Porque o verbo faltar tem como sujeito poucas semanas. Poucas semanas faltam, tá? Então, tomem cuidado quando você faz o uso da inversão. Tem que achar o sujeito para saber o verbo se vai estar no singular ou no plural, tá? Aí ele continua e apresenta o exemplo 3. Em frente à suntuosa sede do museu, ficou silenciosamente os turistas. Olha a inadequação. Aqui, gente, eu começo com o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Onde? Em frente à suntuosa sede do museu. Ficou onde? Não tem nada a ver com sujeito. O sujeito aqui são os turistas. Quem ficou silencioso? Os turistas ficaram silenciosos. O verbo vai para o plural. Tomem muito cuidado. Exercício proposto. Opa, perdão. Adiantei-me. Ai, adiantei-me muito. Ai, caramba. Ai, olha a Virgínia fazendo a virginice. Virgínia sendo Virgínia. Ah! Virgínia sendo Virgínia mais uma vez. Voltemos. Tá, voltemos aqui.
No caso, as frases abaixo apresentam desvio de concordância verbal. Reescreva-as de modo a torná-las adequadas. Novamente, vou solicitar a vocês que deem um pause, tá? Respondam e abram de novo para continuar com as minhas respostas, tá bom? No caso da movimentação financeira suspeita, ainda não ficou claro os interesses envolvidos. O que ainda não ficou claro? Os interesses envolvidos. Então, ficaram claros. Ó, ainda não ficaram claros os interesses envolvidos. Ficaram claros, tá? Aqui, gente, o claro, ele é predicativo do sujeito. Então, ele vai para o plural, concordando com o sujeito, os interesses envolvidos. Certo? Ficaram claros. No caso da movimentação financeira suspeita, aqui, gente, ele não é sujeito, tá bom? Do lado esquerdo do prédio, onde? Do lado esquerdo, adjunto adverbial. Apareciam, surpreendentemente, duas grandes janelas apareciam. Sujeito no plural. A cabeceira do pai moribundo, olha que este A está craseado. Então, ele não pode ser sujeito, tá bom? Em que lugar? Aqui é adjunto adverbial de modo. A cabeceira do pai moribundo. Permaneciam silenciosamente os filhos caçulas. Eles é que permaneciam. Tá? Então, verbo permaneciam. Desculpe-me, muita sede. Virou mercadoria barata no mercado municipal? Jogadores de futebol em fim de carreira. Quem virou mercadoria barata no mercado nacional? Falei municipal, né? Nacional. Quem virou mercadoria barata? Os jogadores de futebol em fim de carreira viraram mercadoria barata. Jogadores de futebol em fim de carreira viraram mercadoria barata no mercado nacional. Tá? Por fim, restam poucos dias. Poucos dias restam. Restam poucos dias para a grande viagem. Certo? Gente, aí nós temos concordância verbal 2. Na verdade, eu vou parar a aula aqui e nós vamos continuar numa próxima, porque eu quero dar tudo com muita calma, porque agora nós começaremos com as regras especiais, certo? Tá bom? Embora seja uma matéria sendo revista, porque vocês já aprenderam isso no 9º ano, foi o conteúdo dado no 9º ano, porque meus alunos estão vendo isso agora no 9º ano. Embora seja uma matéria nova, reincidente, já vista, eu não quero dá-la de uma vez só. Então, o que vocês farão para casa? Tá? Quando será essa matéria revista novamente? Na próxima sexta-feira. Se sexta-feira agora, olhar o meu calendário, é dia 3 para vocês, né? Nós vamos rever essa correção no dia 10. Eu não sei se haverá aula gravada ou aula online, porque vai mudar um pouquinho o perfil das nossas aulas. A escola, como vocês sabem, comprou o direito de usar o Zoom, tá? Em várias salas. Então, nós teremos um número maior de aulas online. E aí sairá um horário diferente, com aulas online, um número maior e menor número em aulas gravadas, tá? Haverá um número bem mais reduzido e um número de aulas online realmente mais efetivas. Essas aulas serão efetivamente maiores. Por quê?
porque rendem muito mais, o aluno estará presente, o aluno tirará dúvida. No caso da explicação, ele tem oportunidade de, em tempo real, tirar sua dúvida, tá bom, gente? E tirar os preguiçosos da sua zona de conforto, porque há muito aluno em zona de conforto, e não pode, principalmente o ensino médio, viu, meus amores? Então, vamos acordar, vamos tomar fôlego, porque nós estamos num processo, né? E que vocês terão, sim, provas a serem feitas ainda para ingressar na universidade, tá bom? O que vocês farão para casa? Vocês farão a leitura do Concordância Verbal 2, que é o sujeito simples e o sujeito composto, porque eu já falei sobre isso hoje, tá? Com relação ao sujeito composto, e vocês vão fazer a leitura, onde ele vai falar sobre os núcleos, ele vai falar sobre o sujeito composto em ordem inversa, o sujeito composto com pessoas pronominais diferentes, se o sujeito é eu e tu, tá? Na verdade, o verbo vai concordar com o nós, porque eu e tu somos nós, eu e ele também somos nós. E aí ele vai entrar com tu e ele eu não estou envolvido, então o verbo vai para a segunda do plural, vós. Ou tu e ele pode também concordar com o verbo na terceira pessoa do plural, certo? Nós usamos na terceira pessoa do plural porque o vós é pouco utilizado o verbo nessa colocação, mas existe, tá? Bom, aí ele vai dar sujeito composto resumido. Resumido como? Eu dou o sujeito composto e eu fecho esse sujeito com um pronome, tá? O pronome tudo ou o pronome nada é o chamado pronome indefinido. Tudo, nada, ninguém ou pronomes similares indefinidos que fecham tudo. Então, a esposa, os filhos, amigos, o trabalho, nada enchia a vida dele. Ou tudo enchia a vida dele. Ou, falando só de pessoas, ninguém enchia a vida dele. Então, a palavra pronominal que engloba, tá, que forma um pacote, o verbo estará concordando com este pronome que engloba o pacote. É isso que vocês vão rever aqui. Aí ele vai dar, gente... Olha, eu ia dar tarefa, mas eu estou vendo que ele dá muitos assuntos aqui, olha. Então, não haverá tarefa realmente, porque eu quero explicar todos eles, tá bom? Porque eu sei que tem aluno que terá preguiça de ler. Então, eu prefiro explicar. Então, ficará para sexta-feira que vem a nova aula deste conteúdo gramatical, tá bom? E aí eu vou pegar de acordo com o novo horário, mas eu comunico vocês, tá? Vamos esperar o novo horário que eu comunico vocês, certo? Deixe-me tirar aqui do stop share. Isso. Gente linda, um beijo imenso. Fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Num novo horário, provavelmente, que eu não sei qual é. Tá? Na verdade, eu vou vê-los quinta-feira à tarde, que foi ontem. Tá? Olha que coisa estranha, a ligação tempo. Na verdade, eu os verei amanhã. Aliás, eu os verei quinta. Ou, na verdade, eu os vi ontem. Portanto, até lá. Tchau, gente linda. Beijo. Opa, não desliguei. Agora foi.